Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade hoje ao estudo do EAD com a nossa querida Vânia. E é isso, vamos semear, né, Vânia? Vamos. Eu queria semear mesmo, mas eu não estou conseguindo. Não, vai, não está conseguindo, já está começando a semear. Ah, Vamos lá, semear, a Vânia, gente. vamos lá. É porque a meleca do quadrinho com as pessoas fica em cima do que quero Espera falar. aí, e agora? Continua. Tá todo Então, mundo aqui, ó, no meio, em cima do que eu vou apresentar. Como é que eu vou ler? é porque eu teria que, não sei por quê. Porque eu, pronto, por exemplo, ó, eu coloquei agora, tá vendo? A imagem na parte de baixo. Eu coloquei. Se eu sair, aí vai todo mundo lá em cima. Certo, Ok. Aí certo. eu queria apresentar igual a Ju faz. Ela põe, assim, fica todo mundo em cima e a apresentação fica ao lado. É, Tô alguma quase coisa que tá mandando. faltando. E se eu mandar por WhatsApp para Vai, você? envia. Põe. Tá gravando, viu? Ah, Ai, que confusão. eu perdi. O que que foi? Ô, amor, só tá parecendo tua Chuquinha. Ernesto tem uma Chuquinha, sabe? Ele parece bebê. Aí o cabelo dele só faz a Chuquinha. Eu vejo a você e estou em grande, assim é? Ou é meu computador? E tem que ser pequeno? Não, toda a imagem é você. Eu? E, Ah, isso aí não vem me comprometa, não. Ô, gente, me comprometa, e, não. e las cuatro cabezas encima. Pero tú Isso. grande. Isso. Ahora ella es grande. Para ela é grande. Vania es grande ahora. Vale é grande Completo la porque ela pantalla. fala, amor. É quando se fala. É só Jesus na causa Isso. mesmo. Então fica em cima todo mundo. Aí quando É, você fala, lá tá aparecendo você. Sí, entonces é, no se Ó, já te ve, mandei. tá Eu te me mandei. conectando, Vaninha. no se Mas Não, ve você também fica nada com por eso. cabeção quando fala, amor. Oxe, ¿Eh? você fica com No, pues cabeção também normalmente quando veis lo fala. que se va a instruir, no, ahora no se ve nada, que si tem confusão, Tem nenhuma confusão. Tá e nada não veo confusão. Tá nada, tudo na boa aqui, tudo não bem. veo Só nada que de tá aqui, tá texto. abrindo. Hã? Você vê um texto? Que texto, menino? Isso não tá aparecendo, isso não tem nenhum texto. Ah, não, não vai ver, só fala. É? Que confusão. Tá abrindo, bolha. O negócio tá bravo hoje, viu? Ai, eu vou rir. quem sabe Ai, você consegue. Aí nós vamos semear. não, já estamos semeando, olha aí, ó. Estamos sorrindo. É Estamos aqui, verdade. estando uma com a outra, tendo essa conexão. Muitas não têm nem isso. Querem estudar, não tem isso. É Só que tá verdade. vindo aí, ó. É, comigo não tem esse pouquinho, não. Aí, Tão pronto. longe, tão perto, como é que pode? Não é? É lindo demais. Impressionante. É muito bonito. Vou lá. Vou lá te procurar. Tem esse negócio comigo, não. Eu. Né, mas depois que eu comi uma tortinha ontem, aí que eu fiquei mais doce. Muito boa a torta. Não foi não, amor? Aonde você achou, Zé? Vai lá. Tô baixando, viu? Aí, pronto. Alors, maintenant, il y a aussi. Pronto. Vou lá. Vamos ver. Vê, tá tudo bem aqui, Vânia. Já está. Pronto. Ai, ai, eu acho muito bom isso. Viu? A gente só aprende, sabe, Vânia? Quando a gente está no hospital. É quando a gente vai. Aí agora. Olha aí, ó. Tá vendo? Não. Como você não tá Não vê vendo, não? nada. Credo. Ah, eu já sei por quê. Eu É tenho que compartilhar a vocês. tela. Como é que vai É ver se isso, eu não isso compartilho a é o que eu estou tela? falando. Você não tá falando nada, amor. Agora que eu compartilho, vou compartilhar a Compartilhe a tela? tela. Eu não quero ver vocês, não. Quero ver. Agora Ah, sim. agora vai. Agora o Aí, ó, semeador vem Vaninha. à esquerda. Aí, tá vendo como é que a tela Não tá inteira adiantou nada. agora? Ah, agora sim. Ah, agora vai. Você vê como a tela inteira? Você Agora vê? sim. Isso é a Agora tela tá inteira. lindo. Todo Então, mundo tá em vendo? cima e o negócio. Vamos embora, vamos Só embora. você tem que me dizer se quando eu tiver que passar.
Eu não passo, né? Pode sim, tenta. Você também é moderadora? Não, não Você é vai. moderadora. Ah, porque você me enviou. Aí eu tô por isso. Mas você pode, viu? Mas tá tudo. Por exemplo, aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Agora Próximo. sim. Próximo. Está mal. Agora Ernesto vai estudar o semeador. Ah, Direto do Brasil. Olha que. temos 10 minutos, depois já, tchau. Ah, não vai Ele embora, não não. fica Fica não, aí. Vânia. Ele não Não vou fica não, embora, Vânia. não. É, ele só escuta e vai ver as Tem coisas que dele. ir Mas a tá tudo jantar, bem. ainda não comi, não. Ah, espere que depois eu vou jantar aí junto. Pode passar, Zélia. Tá certo. Confusão. Então, então, como eu te falei, né, a gente está seguindo aí o EAD, né, o livro 2, o módulo 3, o semeador. Então, a parábola do semeador, também conhecida como da semente, né, a parábola da semente, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Então, ele vem nos trazer que nós adquirirmos um título, né, de que tenhamos elevação espiritual, não é uma tarefa fácil. Mas eu gostaria de acrescentar que não é impossível, porque, como a própria casa diz, nós estamos a caminho, né? Então, com essas lições, e é claro que não vai dar tempo de falar tudo, mas é muito lindo tudo isso, porque é um exercício diário e que a gente não pode ficar preso a essa letra morta, ouvindo essas palavras lindas, esses textos cheios de conteúdo, que emociona profundamente, porque falar de Jesus é uma coisa muito sensível, né, que toca os nossos corações. Mas nós já precisamos, diante do próprio conhecimento que já nós vamos adquirindo, a cada segundo de nossas vidas, colocar em prática tudo, a qualquer oportunidade, seja no trem, seja no ônibus, na via pública, no mercado, na farmácia, em casa, e aliás, começa em casa, né? Junto com os nossos familiares. Não tem problema que a gente caia, que a gente erre, mas no próximo momento a gente coloca em ação, e com isso nós vamos fazendo esse exercício para adquirir esse título de elevação espiritual. Como que nós vamos nos elevarmos se a gente não colocar em prática? Porque não dá mais para ir lá fazer uma palestra, fazer uma aula, falar bonito, porque a gente estuda, a gente é inspirado, né? E depois fecha a porta e vai lá embaixo e chuta, desce, que eu desço, né? Que eu moro em Sobrado, e chuta o cachorro. Joga a panela, bate a porta do armário, bate a porta, não adianta, Ô, né? Vaninha, você estava falando do trem, aí igual você tá, nós É, estávamos conversando, quando eu peguei o trem, estava fedendo, um fedor horrível. Aí eu, ainda bem que eu tinha perfume. Aí eu, toda hora. a máscara, né? Zélia, a olhação. Eu falei, leva assim, meu Deus do céu, não é fácil não. Colocar isso tudo em prática, ainda mais fedendo. Aí eu, meu Deus, eu. Não é fácil, Só para né? rir um pouquinho, colocar em ação alegria. É verdade. E aí, Jesus, como sempre, ele se utilizava nas parábolas, todas elas, do que ele estava por perto, né? Da natureza, do ambiente que ele estava, ele se utilizava daqueles símbolos, né? Ele se chama aqui símbolos vivos. Então, ele utilizava tudo que estava por perto, porque éramos, né? Homens simples, homens e mulheres, né? No sentido universal, de pessoas simples e que não adiantava ele trazer um idioma rebuscado, porque ele queria atingir o ser. Então, ele usava dessa simplicidade da natureza para explicar para nós. E eu gostaria de trazer também o que é semear, né? Porque a gente fala tanto de semeador, o que é semear? Então, é plantar, né? Lançar semente para fazer germinar.
Então, mas é no sentido figurado. Então, quando a gente tem esse estímulo de uma lição espiritual, fazer germinar em nós, porque nós somos Deus é imanente em nós, né? Jesus falou: vós sois deuses, pode fazer o que eu fiz e muito mais. Então, nós temos todas esses atributos de Deus em nós. Então, quando essa semente é lançada, quando nós recebemos um conhecimento, ele germina em nós, porque nós estamos prontos para receber essa semente. E cabe a nós é, colocar em prática, né? Isso que nós recebemos, é essa analogia, é essa comparação que nós vamos fazendo com essa lição do semeador. E achei interessante, pensei também na questão do semear, e ela está ligado não só, vamos supor, materialmente falando, de uma semente plantada, porque se nós plantarmos uma semente de uma fruta, de uma maçã, vai nascer maçã, como consequência. Então, se nós plantarmos o amor, vai nascer amor. Se plantarmos a gentileza, a boa educação, nós vamos receber a gentileza e uma boa educação. Aquele que grita, se você falar baixinho, o outro acaba abaixando a voz, não tem como continuar. Se você falar baixinho, com educação, o outro vai ficar com vergonha. Pode observar. E aí, Depende. Tem gente aí que fica, eu não estou escutando nada. Eu não gosto de falar baixinho, não. Não, não. Não parece real, porque a vida mas não é. afinal de contas, A vida não é. Você é A vida é suíço outra ou é coisa, não? italiano? Hã? Italiano é que fala assim, grita. Eu sou semi-italiano. Ah, Ah, não, só eu falando. Eu não sou suíço, não. O espírito dele não é suíço, não. Mas É aí, latino. Diz, mas Marinete. aí teria os dois sentidos no caso do falar alto. No caso, às vezes as pessoas falam alto, não, porque ela aprendeu a falar alto. E tem um outro sentido de você falar alto com arrogância. Não sim, Isso seria é. nesse, sim, não? Essa é a sim. diferença. Não Isso. é? Porque eu Oh, aprendi no exército a falar assim, minha vida sempre é assim. Eu não gosto de. não, ficar cochichando é falta de educação. É isso. Ah, não. Eu Mas, acho que nesse caso a gente está brincando. A é, personalidade da pessoa também influencia é, muito. É a É. Uhum. personalidade. Então, é. assim, a personalidade influi em tudo, né, Vaninha? Você sabe disso. Sim. É, igual eu também, eu falo com as mãos, eu não sei ficar, eu É, falo alto, eu Uhum. esqueço e grito, né? Grito não, eu falo também. alto, né? Então, e aí, eu pensei também na questão de semear, a gente pode semear nos gestos, nos pensamentos, nas ações, nas palavras e nos olhares, porque às vezes um olhar fala mais do que 1.000 palavras, porque o olhar fala, né? E o olhar, a gente tomar muito cuidado com os julgamentos, né? Porque nós somos todos iguais, fomos todos criados simples, de simplicidade, de que não era complexo, era simples, e de ignorância, de falta de conhecimento, quando fomos a criação. E fomos conquistando tudo isso e nos tornando, né, seres humanos, através nas várias experiências. Então, não nos cabe o julgamento, de forma nenhuma. Teremos sempre que ponderar as questões do julgamento e, às vezes, colocarmos no lugar do outro, ter a compaixão do outro, saber que dentro do Espiritismo, né, é um conceito dentro do Espiritismo, que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que chegaremos à perfectibilidade, né? Todos nós, a cada um a seu tempo, considerando que nós somos criados cada um a cada momento, e temos espíritos mais jovens, espíritos mais antigos, então, mas todos nós chegaremos lá. Essa é a meta dentro da lei do progresso, né? E aí ele fala aqui dessa lição, caminho, verdade e vida, no capítulo 2.
Aí eu trouxe, vamos falar dela? No capítulo 2 ou 102? Oh, desculpa, 102. Não, é porque eu estou vendo É, 102 é, aqui. tá certo. Você dá mais um toquinho? Um enter, isso. Ah, então vamos lá. Então, a epígrafe é de Marcos, o livro, né, Caminho, Verdade e Vida, do Chico, psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel. E tem a epígrafe, que é do Novo Testamento, Marcos, capítulo 4, versículo 28, que Jesus nos traz. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. Então, porque primeiro se planta, aí se desenvolve, né? E depois vai ficar, o pé lá de milho vai ficar cheio de espiga. Então, o que que é um processo de evolução, um processo de conhecimento, um processo de aprendizado? Então ele começa, olha que lindo, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então, lembra, né, que lá a gente falou que Jesus se utilizava de tudo que tinha na natureza para explicar, é, né, para aquele povo simples as lições, para que fosse fortalecendo esses conhecimentos, porque ele sabia que um dia tudo iria evoluir do que era no início, nós já crescemos um pouco, né? A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciadas dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Então, nesse capítulo, né, acho que da evolução, porque é erva, depois é que vem a espiga. Então, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Então, quando a gente perde tempo com coisas, com futilidades, com bobagem, né? Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Então, quando nós nos interessamos pelas coisas que nos elevam espiritualmente, nós somos exemplos para outras pessoas, nós emanamos energia, né, positiva, pensamento bom, exemplo bom. Você pode dar mais um enter? Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos de acentuada vigilância, né? Aí lembro, né, do orai e vigiai. Por que vigiar? Porque nós ainda precisamos vigiar o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos gestos, porque nós estamos aí nesse processo de aprendizado. E nós precisamos, o que que é vigiar, né? É tomar cuidado em todas essas questões dos gestos, das palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Como que nós vamos atingir essa elevação espiritual se nós não nos preocuparmos com as questões espirituais? Não é só o espiritual, não, porque é justamente no dia a dia, né, nessa inter-relação com o mundo, é que nós vamos ter a oportunidade de colocar as lições em prática. Porque não adianta nada a gente ficar com todo esse conhecimento preso em nosso lar ou num local sem a convivência, que nós não vamos ter a oportunidade de burilar o nosso comportamento. É na vida de relação com o outro é que nós vamos aprendendo, nos transformando. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, é o que eu acabei de falar, né? Nós estamos a caminho. E já lhe reclamam espigas das obras celestes.
Então, a gente está lá ainda na erva, né, na semente, e a gente fica preocupado lá com o resultado, já nas obras celestes. A gente não consegue, não dá conta nem de tratar o próximo com gentileza, com educação, e a gente está preocupada com as obras celestiais, né? Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e já se lhe exigem os voos supremos sobre as misérias humanas. Então, nós vamos fazer esses voos supremos, celestiais, mas ainda estamos longe disso, né? Nós estamos a caminho. Aliás, bem como você disse, né, Zélia? E graças a Deus que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui estudando, tendo essa estímulo dessas leituras, para que nós possamos, no nosso dia a dia, lembrarmos dessas lições. E, acima de tudo, tentar aos poucos, até que tentar não adianta, porque quem tenta não faz, é fazer mesmo. Nas oportunidades, né, agir dentro dessa caridade, desse amor. Pode dar mais um enter, que acho que é a última parte. Acho, é. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Porque até ser espírita dá trabalho, né? Não é fácil, porque não existe sei lá, uma desculpa, né? A penitência é que eu não quero ficar falando da igreja, né? Porque você vai lá, se confessa, faz tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria e está absolvido, né? E a gente, no Espiritismo, é, é pura ciência filosófica. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem a causa e efeito, porque é tudo referente, ligado ao fluido cósmico universal. Isso é constituído o nosso planeta de fluido, de magnetismo. Então, todas as nossas ações têm uma reação. Isso é ciência, é comprovado cientificamente a questão da energia. Então, esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Então, nós precisamos nos despir, tirar das paixões terrenas, paixões inferiores, essas questões que nos prendem a nós mesmos, nessas questões que não nos enobrece a alma, que não nos faz, não nos deixam impulsionar para o progresso, quando ficamos presos à materialidade. Mais uma vez, ela é importante, claro que é. Nós somos seres materiais, né? Também. E o nosso planeta também é material. Tudo tem matéria aqui no nosso planeta. É preciso se alimentar, é preciso dormir, é preciso fazer as coisas e há necessidade de tudo. Então, quando se trabalha, recebe-se uma remuneração, é dinheiro e faz parte, está tudo certo. O ponto é que importância, o tamanho da importância é que nós damos às coisas materiais. Esse que é o ponto a ser estudado por nós mesmos em relação a nós mesmos. Sempre em relação a nós mesmos. Deixemos que cada um siga o seu caminho. Quando a gente recebe uma lição linda dessa, às vezes a gente tem aquele impulso para, nossa, se fulano tivesse ouvido isso. E nós temos que tirar isso de nós. Se nós estamos ouvindo, estudando, lendo, é que é para nós mesmos. Então, quando nós nos transformarmos, nós seremos exemplos para quem estiver ao nosso lado, para quem estiver compartilhando a vida conosco.
mas sem impor. É que aquele momento em que nós já vivemos isso na sua essência, já vamos nos transformando, vivendo dentro daquilo que nós acreditamos de fato. Esse é um trabalho interior, individual. E quando nós nos transformamos, é aí que o outro se transforma. Não adianta a gente querer mudar o outro, nós temos que nos lapidarmos o nosso comportamento. E sem dor, sem sofrimento, sem cobrança no sentido de trazer depressão, sofrimento, obrigação nesse sentido de dor. É que quando a gente entende, nós começamos a agir diferente e agir no amor mesmo. Então, ó, dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Enganar o espírito de sequência da natureza. O que é isso? É o processo de evolução, é a lei de evolução. Desculpa, eu falei, desculpa, é lei do progresso, eu falei progressão. Mas é uma progressão, né, de comportamento, mas a lei divina é a lei do progresso. Então, enganar o espírito de sequência da natureza. A natureza tem essa sequência lá de erva, espiga e depois o grão cheio de espiga. Porque quando a espiga ela começa a despontar no milharal, ela é murchinha, né? O grãozinho está ali se formando. Olha que coisa linda que ele faz, né, essa analogia conosco. Nós também somos assim. Até despontar o milhinho lá na espiga, que aí nós seremos como é que ele fala? Ai, perdi, espírito, sublime, né? Esqueci, ele fala tão bonito lá no começo, mas eu esqueci. Ô, É, Vaninha, e não é a coisa mais linda, é a pérola? A é, concha, é, quanto sofre, ela está é, sofrendo, está sentindo só dores. E durante um tempo ela está ali sofrendo, burilando, né? para que, não é, do É. lodinho daquela areia ali, vai se transformar em uma pérola. Então, mas Jesus falou que meu jugo é leve É, e meu fardo é suave. Por quê? Qual era a única condição que ele coloca no Evangelho? De seguir a lei. Então a gente sofre porque a gente não segue a lei, porque nós somos teimosos, porque se a gente seguir a lei divina, não haveria o sofrimento. Mas nós sofremos porque a gente não consegue. E tudo bem, porque nós vamos assim, vamos indo, né? Vamos burilando. Nossa, mas é como olha, você está falando mesmo, Vaninha. Essa parte, hã? quando você falou da espiga e tudo são consequências. Ou seja, tudo necessita se tem, de tudo se necessita tempo. E você colocou uma coisa interessante, que nós estamos sempre esperando dos outros, do próximo. Mas aonde começa tudo? Conosco, Em nós mesmos. em nós mesmos. É nós conosco mesmo. Tudo que nós estamos fazendo aqui estudar, aí fala, ah, não, eu vou fazer a caridade. Que caridade? Caridade é nossa, é conosco. Essa coisa de, eu vou fazer a caridade para os desencarnados. Uai, aí diz Emmanuel, olha, aqui quem cuida, nós vamos cuidar dos desencarnados, vocês aí que tem que se cuidar. Então, essa coisa de querer modificar os outros, e isso que Não você funciona. falou é muito interessante em relação à responsabilidade do espírita. Por quê? Porque estamos aprendendo, estamos vendo, através, até como você falou, da própria ciência, que não tem jeito, ou é, porque nós estamos recebendo. Olha, aqui nós estamos estudando, estamos agora com Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Estamos aqui conversando, debatendo de uma forma completamente democrática, libertador, porque Isso. antigamente se falássemos essas coisas, lembra do Paulo de Tarso?
O É, ponto é isso. Então, nós estamos trocando ideias, aprendendo. Agora, o lodo, sair do lodo, somos nós. Que tipo de lodo nós trazemos? Aí que isso eu achei muito bonito. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo. Olha aí. você já imaginou? É, porque desanima, né? E aí, mas tudo bem também, porque sempre vai haver uma oportunidade, sempre, Sim, mas aí a gente pelo fica falando, próprio. né, Vaninha? Entre nós mesmos. A gente fala, vamos conversar dentro da própria doutrina espírita. Não vamos não existir, somos nós que ficamos, que é isso, sabe o quê? Que não sei o quê, que eu tô, eu mesma, eu ainda sou muito ignorante, que não sei o quê, não consigo captar. Isso são tudo desculpas, porque se nós queremos mesmo, a gente vai procurar um caminho para atingir o objetivo. Você está aqui, você está aí, você falou, eu estou com um problema, mas vai melhorar, e está aqui. E essa coisa de se sentir útil, não tem coisa melhor, não. Não, nossa. E assim, porque como também eu amo tudo isso, falei, não, não pode acontecer isso. Eu tenho que melhorar. E aí, finalmente, ela, ó, resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E aí, com isso, cumpre-se, né, o processo, né, da semente, do despertar daquela semente na espiga e depois o grão cheio, que é quando nós conseguirmos chegar lá nessa espiritualidade maior, né, já dotados desse conhecimento e desse aprimoramento espiritual, né? Que lição maravilhosa, gente, é demais, que é o que ele fala, né? Aí sim, né? Tá aqui, ó, título referente à elevação espiritual. Aí é quando nós estivermos com o grão cheio na espiga. Emmanuel, muito lindo. Pode dar um enter, que aí nós vamos continuar aqui. Bom, agora depois vem do EAD, mas pode ler a parábola, né? Que é muito Sim, maravilhosa também, né? Então, lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no eu capítulo posso ler também para não ficar 17, desgastando tanto, se você quiser. Eu posso também, tá? a hora se eu sentir, eu te falo. Tá certo? Eu tô me Qualquer sentindo coisa. ótimo. A voz Que tá ruim, coisa mas eu tô boa, bem. que coisa boa. Graças a Deus. Faz bem, Aí, né, Vaninha? faz, eu adoro. Aí o item 5 e 6. Então, parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira, e lhe falou coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto na estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Enter. Ui, desculpa. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 70, outros a 30. O que tem ouvidos de vir, ouça. Aí está em Mateus capítulo 13, de 1 a 9. Aí, bom, enter, porque tem repete, né, é Mateus, o mesmo capítulo, só que o versículo é outro. Aí eu vou ler. Ele fala de outro jeito, o Mateus. Ele fala duas vezes de forma um pouco diferente, né?
Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. É que aqui ele vai dando uma melhor explicação, né? Lá ele falou que caiu na estrada e os pássaros vieram e comeram, né? Aqui ele está falando que, que vem o mal e arrebata o que você semeou. Esse aqui, ele está mostrando que é aquela pessoa já endurecida ainda, né? Caiu na estrada e não, bate e fica por lá mesmo, não entra dentro do coração as lições. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto, porém ele não tem em si a raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. Engraçado que me vem à mente, porque aqui pode falar, e quem não acredita em Jesus não é cristão, né? Porque aqui nós estamos falando das lições de Jesus, mas para quem conhece. E o taoísmo, o islamismo, que tem uma parte que é muito parecida com o espiritismo, né, do islamismo, e as outras religiões que não seguem as lições do Cristo. Mas lá, você mesmo que falou, né, Zé, que tem os seus representantes e que quando você estuda a religião, você percebe que os princípios são os mesmos. E aí me remete à nossa lição da semana passada, que Jesus veio, né, 2 vezes na formação da terra, plantar tudo isso, mostrar que ele também não trabalhou sozinho, é impossível, né? Nessa organização planetária todinha, ele trabalhou como equipe, é claro. E depois de tudo formado, as geleiras, esquentou, esfriou, não sei o quê, aí começaram os reinos, tal. E aí, quando estava mais ou menos, ele veio para exemplificar tudo aquilo, né? Que era necessário, num novo momento, trazer Deus, né, com a sua bondade e misericórdia. Então, mais um enter. E o que recebeu a semente entre espinhos é este, e que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa, porque está ligado à materialidade, né, esse tipo do espinho. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e a espiga fica linda. E assim que um dá 100 e outro 70 e outro 30 por um. Porque ele já entende, né? Quando vem os ensinamentos, ele está pronto para, mesmo que errar, mas para começar esse exercício. Então, isso mostra todas essas passagens da parábola como prova, vou pôr entre aspas, cientificamente, que somos criados, que a criação de Deus é infinita e incessante, que a gente sabe que Deus cria todo momento, cada um, você vê que cada semente é uma forma de explicação, porque cada um de nós está em um ponto nessa linha da lei de progresso. Então, todos nós, por isso que lá eu falei do julgamento mesmo com o olhar do semear, lá da definição, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas essa criatura não aprende mesmo. A gente fala assim. E como é importante não falarmos assim, porque cada um está no seu tempo, cada um vive aquilo que é necessário para o seu burilamento, né, para o seu aperfeiçoamento. Cada um entende de uma forma de acordo com o seu progresso interior. E que
como é lindo, como é consolador saber que todos nós vamos chegar, né, nesse progresso máximo da criatura, não do Criador. O Criador é o Criador. Mas nós vamos chegar lá perto dele, nós vamos entender o que é Deus quando nós nos desenvolvermos. E como essa parábola vem mostrar isso para nós, que cada um de nós estamos aí, né? Cada um nesse ponto. E que quanto nós nos esforçarmos, como você falou, né, Zélia? Esse esforço individual, é, é, então, se nós queremos parar de sofrer, se nós queremos atingir essa angelitude, se queremos ser bons, se já temos essa propensão, então nós temos que nos trabalharmos, pegar essas lições e ser essa semente boa na terra, que ouve a palavra e já entende, dá fruto nesse exercício. Vamos em frente. Nossa, é muito lindo. E o que recebeu a semente em boa, acho que esse já foi, né? Mais um. Eu passei. Não Então você quer que eu passe outra vez? quero. É que essa já foi. Aí, Mas esse é o evangelho. isso. Posso passando? Aí você diz, Não, tá? não, Onde? não, agora. Não, volta. É, Volta esse. Porque aqui é o item 6, que aí o hum. Kardec vai trazer a sua explicação dentro do Evangelho. O item 5 é a parábola, e o item 6 é o Kardec que vem trazer, falar. Então, a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Então, foi exatamente, né, o que eu estava falando. E que nós, quando recebemos a palavra do Evangelho, aqui qualquer lição do Evangelho, desde o primeiro capítulo até o último das preces, porque essa parábola ela vem explicar sobre as lições do Evangelho. E o Kardec está falando, representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta? Que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. E aqui, veja bem, que essa parábola, toda religião cristã estuda essa parábola. Então, nós estamos no Espiritismo, aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho, ó, aproveitar os ensinamentos do Evangelho são as lições de Jesus. Então, todo católico, o protestante, o evangélico, as denominações, porque nós também somos evangélicos, porque nós estudamos o Evangelho. Mas eles se falam, né, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós também somos. Porque eles falam que são cristãos porque aceitaram Cristo. Mas não é julgamento, é só constatação dos fatos, assim como os espíritas também. Põe a Bíblia debaixo do braço, o Evangelho, e como é que a gente age lá na via pública? Como é que estão essas sementes no meu ser, no meu coração? Olha como Kardec traz, lendo quantas pessoas existem, né, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, porque você falar é relativamente fácil, porque a gente tem a capacidade do entendimento. Então, você estuda e fala, mas o imprescindível, o mais importante, é quando a gente terminar a reunião, é nós colocarmos em prática. Nem que É for isso que nós estávamos conversando, né, Vaninha? Porque não adianta você querer saber, ser um expert no assunto, não adianta. saber tudo ali, mas se pelo menos não procurar, porque não é fácil no dia a dia, mas Não, mas a procurar, gente se nós assim estamos assim, poxa, eu fiz uma coisa errada, então vou tentar melhorar.
E na próxima vez, porque Não tem, é? sempre tem. Então, Olha, essa coisa, isso aí, isso que você está falando é muito interessante, porque não tem nada a ver com religião, é um ser. O que, agora sim que algumas coisas nos tocam mais profundamente do que a outras pessoas, ou cada um tem o seu tempo. Nós estamos falando de evolução espiritual. Então, como é que vamos exigir uma coisa de uma pessoa se nem nós muitas vezes não estamos preparados para que as pessoas estão necessitadas? Quando vem letras nos preparar. mortas. Nós somos letras mortas. Pois é, então assim, temos consciência que cada um tem o seu tempo. Querer, porque isso eu estou te falando de mim. Porque Eu é também. assim, eu sou muito ignorante, que eu não consigo fazer isso, eu já te falei isso. Mas isso para Deus não vai importar, porque o que nós sabemos que vai importar, o que vai contar é a ação. Ação, ação. Não É É pelo deixar-se seguir, menos né? levar, não Oi, ele quer deixar-se falar. levar por orgulho. Aí Hã? está o isso, tema. isso. O orgulho mata a Eso, gente. eso es lo peor. É. É a chaga da humanidade, o Eso, orgulho e o egoísmo, eso. né? Pues Então, como que nós vamos querer o título referente à elevação espiritual se nós somos letra morta, né? Pode eh, dar um enter. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas, porque aqui nós estamos dentro do Evangelho do Segundo Espiritismo, então Kardec está falando de nós. Eu que pensei, porque é uma verdade, né? Porque Jesus falou para a humanidade, né? Então nós é que vamos nos fechando em círculos religiosos, vamos supor assim, né? A gente faz a nossa escolha e vamos nos cercando. Mas Jesus falou para a humanidade. Então, cabe, se a gente acha que o Espiritismo traz tanta luz, que traz, né, todo esse entendimento libertador, de uma forma sem obrigações de rituais, de de heteronomia, né? Que você faz isso porque senão vai para o céu, senão vai para o inferno, porque vai para o purgatório. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo traz essa liberdade de ação. Então, nós temos que nos aplicarmos para conseguir esse título de elevação espiritual. Como é que vai conseguir? É colocando em prática. E aí ele vai fazer, ó, outra aplicação não menos justa é que pode fazer as diferenças de categoria de espírito. Aí ele vai, olha só, não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade. Então, busca no Espiritismo a questão da curiosidade. Vamos supor, para saber quem foi no passado, o que vai acontecer no futuro, usando o fenômeno mediúnico para curiosidades. Olha a outra questão. Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes as imaginações, mas que, por ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Então, né, vai lá no centro, ouve a comunicação, participa da palestra, toma água, não sei o quê, e vai embora. E nada se transforma, né? Então, como é que é lá? Esqueci da expressão, letra morta, porque só está atrás do fenômeno, do que o médium vai falar que eu tenho, que eu vou ser, que eu não vou ser, que, aliás, que isso não é espiritismo, mas você vê que o próprio Kardec está trazendo aqui como reflexão, né? Aí o próximo. Olha lá, mais perguntas. Danado, Kardec. Dos que acham muito bom os conselhos e os admiram, mas para aplicá-lo aos outros e não a si mesmos. Uma pergunta até aí. É, dos que acham muito bons os conselhos e admiram muito, mas para que aplicá-los aos outros e não a si mesmos?
Então, nós temos sempre que pensar assim, que quando a gente lê uma lição, mesmo fora do Espiritismo, que seja no Novo Testamento, que seja aplicado para nós e deixa que o outro caminhe. Nós não temos controle do outro, cada um que se controle, né? Nós somos, assim, não digo numa questão de um filho, de uma educação, né? Mas nós adultos, dentro de uma doutrina, dentro lá do centro, não entremos em julgamentos e traremos sempre para nós. E, finalmente, dos que, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem bons frutos. Vamos lá de novo. E dos que, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Então, quem sabe, né? A gente consegue já entender o evangelho e trazer os bons frutos, né? Que é a nossa transformação de comportamento. A gente pode até pensar que hoje nós somos melhores do que nós fomos há 20 anos atrás. A gente pensar no que nós acreditávamos, de que forma. Quantas vezes eu fui nas palestras há 20 anos atrás, com certeza, e falava assim: nossa, se meu marido tivesse aqui para ele ouvir isso. Ah, se fulana tivesse aqui para ouvir isso, olha, para ela, quanto eu fiz isso, eu não sabia, né? E hoje eu entendo profundamente, eu já não faço mais isso, hoje eu já aprendi. Próximo. Agora nós vamos na apostila do EAD. Então ele fala lá assim, que a semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus, contidas no evangelho. Os diferentes locais onde a semente foi semeada simboliza a diversidade evolutiva dos seres humanos. Lembra que eu falei, né, lendo lá a parábola, e já estudando antes, né? Por isso que a gente acaba se adiantando um pouco. Mas é exatamente, então, caiu no asfalto, depois caiu na pedra, depois caiu no espinho e depois caiu numa terra boa. Então, são os diferentes locais onde a semente foi semeada, onde ela foi o quê? Plantada, onde ela foi falada a mensagem. Só que cada um, olha lá, a diversidade evolutiva dos seres, cada ser recebe de uma forma, que nós já falamos, mas é muito bom entender isso, que cada um vai entender ao seu tempo. Mas também há necessidade de haver um esforço, sim, de cada um de nós em querer entender e querer se transformar a nós mesmos, né? O semeador é Jesus. Por quê? Ele, olha lá, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade terrestre, sim, mas vamos considerar aqueles que acreditam na vinda de Jesus, né? Tem os judeus também, que aquela hora eu esqueci de falar, que eles não acreditam que o Messias é Jesus. Eles aguardam o Messias até hoje. Então, mas eles também recebem essas lições, talvez de uma outra forma de falar, mas somos todos guiados por Jesus, porque ele é o orientador maior, né, o modelo da humanidade. E lá no Livro dos Espíritos, aí eu trouxe a questão, porque fala lá na apostila, né? Da questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe enviar de guia e modelo? Kardec pergunta. E os espíritos responderam. É a resposta mais curtinha que tem no Livro dos Espíritos. Vê de Jesus. E aí o Kardec vai, né? Que eu sou fã dele, né? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade. Nós vamos aspirar Jesus como nosso modelo para guiar, para nos guiarmos. Sabe como que a gente pode fazer quando a gente estiver nervoso? Eu não sei como é que é na Suíça, mas aqui em São Paulo, com os motoqueiros, é o ônibus, é a bicicleta, é uma confusão, não tem rua suficiente, porque
É muito carro para pouca rua, né? E corredor de ônibus, corredor de moto, é impressionante. Se fosse Jesus, como é que ele faria? É fácil quando nós estiver, é fácil assim, né? Mas quando a gente estiver diante de uma situação muito difícil, respira fundo, fala, né? Se fosse Jesus, como é que ele faria? Aí muita gente pode responder, mas eu não sou Jesus, né? Estou muito longe dele, blá, blá, blá. Mas espera aí, se eu não me esforçar, se já está dizendo que ele é o nosso modelo da humanidade, se eu não vou me equiparar a alguém para que eu me modifique, para que eu me transforme, onde que vai estar meu esforço? Eu não sou Jesus, não. Não estou nem na unha do pé dele. Mas a gente pode pensar, sim. Muitas vezes, como é que Jesus agiria? E a gente pode agir como ele, engolindo um pouco, não é ser omisso, não é ser bobo dos outros, não é ser palhaço dos outros, não é isso. Mas é se acalmar, é colocar essas lições no nosso comportamento, porque nós seremos felizes, porque nós traremos em nós a calma, o bem-estar, porque ficar nervoso, o coração vem na boca e fica irritado, e não adianta nada, porque isso que acontece? A gente mata as células nossas. Aí vem o câncer, de tanto ficar nervoso, vem uma gastrite nervosa. Aí o intestino também, o fígado, tudo sente esse nervoso hoje, nervoso amanhã, nervoso todo dia, altera a corrente sanguínea. Aí dá o quê? Um AVC, né, no trabalho, às vezes com uma equipe grande de trabalho, numa empresa grande, um gerente. Tudo isso é tudo normal da vida. A vida é material, é necessário emprego, é necessário trabalho. Como é que vai se desenvolver? Como é que vai criar emprego, né, para as pessoas? Há necessidade das indústrias, do comércio, das pessoas trabalharem. Se trabalha, tem que ter um dinheiro, porque tem que ter o dinheiro para comer. Ó, é um círculo lindo da vida. Mas nós temos que agir adequadamente em tudo. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, a lei de amor. E a gente chama essa doutrina de espiritismo. Por quê? Porque foi os espíritos, através de Jesus, que veio trazer para nós de novo lá em 1857, 55 mais ou menos. Porque nós estávamos já de novo um outro tempo da humanidade e que poderíamos receber essas lições com mais entendimento porque ele estava animado no Espírito Divino. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Olha, o que o Kardec fala, que ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. É o Kardec falando, gente. Se alguns dos que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes se desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos. De novo, a materialidade. E por terem confundido as leis que regem as condições da vida e da alma com as que regem a vida do corpo. Então, esse trechinho nos mostra que somos seres espirituais, que quando nós temos este corpo, ora encarnados, muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir paixões e dominar os homens. Mais um. Aí, voltando lá para a apostila. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Porque são as lições que caem em nós, e cada um de nós estamos a cada uma lá de onde cai a semente.
ele faz essa comparação, essa analogia a cada um de nós. Uma hora somos asfalto, outra hora somos pedra, outra hora somos espinhos e outra hora somos a terra boa. Não que ele está falando, né, que a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de ser utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta? Parece que eu já li esse pedaço, né? Mas vamos lá. Vai ver que a gente precisa muito da letra morta. E como a semente caída no pedregulho, nenhum fruto dá. Não menos justo, aplicação encontra ela as diferentes categorias de espíritos. Então, nesse sentido, o Emmanuel esclarece que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dá um enter, por favor. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhe passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Então, em qualquer circunstância que estivermos em nossas vidas, a semente vai vir. E aí nós precisamos perceber em que ponto nós estaremos. Se no asfalto, na pedra, no espinho ou na terra boa. E aí, o EAD traz o pão nosso. Pode dar um enter, por favor. Aí é o seguinte, chama assim, nas estradas. A epígrafe é de Jesus, né, que o Marcos nos traz no capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então, aqui eu vou fazer uma consideração, porque nós, dentro do Espiritismo, porque o Emmanuel, ele é muito religioso, né? E outra, ele ditou tudo isso lá na década de 40, né? 39, 40, que são essas coleções aí do Chico com o Emmanuel. E nós temos que trazer esse sentido desse texto, que é riquíssimo. Uma que foi dito por Jesus isso. Outra está no Novo Testamento. E outra, aí o Emmanuel vem e traz através do Chico. Então, vamos trazer todo esse sentido para o Espiritismo. Então, Satanás, vamos trazer que são as circunstâncias da materialidade. Então, Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Essa era o que estava lá no EAD. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Então, nessa via de boa vontade, essa bendita, né, e eterna oportunidade, que essas sementes é da luz celeste, da luz de Deus para todos nós. Faz imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido, para que a semente não caia no asfalto. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Esse pedacinho também está lá no EAD. Porque
nós estamos vivendo uma vida comum, homens comuns. E a lição, ela vai vir naturalmente, nosso dia a dia. De novo, não adianta ir lá no centro, na igreja, onde for, ouvir tudo isso e sair e não acontecer nada. Então, você vê quantas lições, é que não vai dar tempo. Do livro Roteiro, que lição, lá também. Dá um enter, por favor. Ó, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida? Então, é tudo sentido de comparação. O vento generoso que espalha entre as plantas. Então, é a lição que se espalha entre nós, os princípios da vida, espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Nós ainda não sabemos, não compreendemos o que é o amor na sua verdadeira acepção, né? Esse amor de Deus para com a sua criação. Mas nós temos condições de exercitar o amor através dos pequenos gestos, Ô, ao Vaninha, entender o outro. Vaninha, nós estamos falando sobre essa parte do amor que nós não conhecemos. Realmente, não temos nem ideia do que é o amor. Então, como nós estamos falando do Emmanuel, me veio o Chico. Que exemplo. Então, né? Você Eu, vê, é é você aquela coisa simples. que é o amor? Você ouvir o outro, às vezes o outro só quer falar e a gente nem deixa. Isso, nem deixa. Deixa esse amor, porque tudo bem, tem a caridade material, matar a fome de uma pessoa, né? Que aqui no Brasil, não sei, aí eu não conheço nada, né, da Suíça, mas Mas tem sabe? várias formas de fome, né, Vaninha? Tem várias Isso, coisas. isso, Porque isso. às vezes a pessoa pode estar com o prato cheio, mas se sentindo É, sozinha, isso. sentinha. Então, assim, é relativo à fome, à sede. Então, e como você deixar o outro desabafar, falar, às vezes dar um abraço, deixa falar, desabafar, você ouve, é uma forma de amor. Você entender, às vezes, a dificuldade que o outro não entende. Então, você entende, então entenda. Fica quieto um pouco, né? Porque a gente quer muito ter razão. Uhum. Então, a gente quer ser feliz ou quer ter razão? Tudo bem que não precisa ser sempre assim, porque nós precisamos dialogar, nós precisamos nos colocarmos um com o outro ou na sociedade, mas tenhamos um pouco de equilíbrio das coisas. Isso é uma forma de amor. Quase sempre a centelha divina, olha, aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. É tudo isso que nós falamos. Na prestimosa observação de um amigo. Às vezes a pessoa vem falar e de repente até faz um equívoco, não era bem aquilo. Então saibamos como abordar a pessoa com carinho. Olha, veja bem, você não quer olhar por este lado? Você percebeu que o jeito que você falou comigo, porque aqui a gente tem sede de toda a ordem mesmo, né? E fome. Então, vamos supor que é isso mesmo, de repente, uma pessoa que tem tudo, materialmente falando, e tem até a casa com os filhos, com o marido, mulher, todo mundo, e está sozinho. Então, aquela pessoa precisa falar. Então, você fala assim, né, você já tentou observar por este outro lado? Às vezes a pessoa não percebeu, às vezes está naquele emaranhado de dor, de sofrimento, como é que fala? De depressão mesmo, de tristeza. Vaninha, para você As- ter uma ideia, que eu vou te dar um exemplo típico daqui. Você tem uma ideia. Aqui é cultural você sair de férias. Quando a pessoa não sai de férias, fica com depressão. Ah, Não é, amor? Então, assim, é considerada como se fosse, a pessoa não pode ir pobre. Então, você imagina, num país completamente capitalista, assim, materialista. Então, se eles soubessem, a gente não sai a gente não sai de férias, mas estamos, porque nossa cultura não é essa, né, Vânia? Nossa, não temos isso. Mas estamos bem. Quantas vezes nós saímos de férias pelo pensamento? sim, mas é outra forma de ver, né?
Então, assim também, outras coisas que nós estamos comentando sobre isso, colocar em prática, são as fomes. Porque sempre estamos querendo em busca, são fugas. Sim, Então, você vê, quando você é forte, eu não estou brincando, não, é sério. Se você não vai de férias, você é considerada assim, que as pessoas ficam Eu depressivas, aí pega. Hã? eu acho o maior problema do ser humano é que quando está na discussão, dominação, que ele não se sabe colocar na cabeça do outro. Não? Você não pode olhar um problema de seu ponto de vista. Discussão, sim, mas se quer entender o outro, tem que meter-se na cabeça dele, de sua situação, do seu ponto de vista, senão não funciona. é Esse é o grande verdade. mal do Para ser não, humano, não se impor o não? ponto de vista do outro, né? Não, não dá, né? Você tem que Claro, ouvir a pessoa, é isso mesmo. sim, sim. Então, se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, aí pode ser pensamento ruim, pode ser materialismo, pode ser a vingança, o ódio, a raiva, porque é ervas daninhas. E se já recebesse o princípio celeste, ó, a semente, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. Então, aproveitar a semente e ser aí a semente boa, a terra boa para receber a semente. E vamos limpando o nosso coração de ervas daninhas. O verbo humano, e assim, tirar essas ervas daninhas, por exemplo, a maledicência, né? Ficar comentando dos outros, né? Quando a pessoa vem comentar, fala assim: olha, eu estou num processo de mudança do meu comportamento, eu não quero mais comentar nada de ninguém. Se você quiser falar sobre as flores, sobre o que, sabe, coisas assim que a gente possa conversar, vamos conversar. Agora, dos outros, eu estou num processo de mudança do meu comportamento, eu não quero eu falar mais de ninguém. Então, você corta. E aí, quando você vê, a gente está falando, mas tudo bem. Aí fala, não, mas na próxima vez eu não vou falar. E vai, vai, vai. Vai, passa um ano, 10 anos, mas fala, tá vendo? Agora não falo mais de ninguém. Já Posso, cortou isso. posso É um falar uma processo. coisa? Pode? Quando eu sou gerente, não? Muita gente aqui vem, às vezes, falar comigo, quer falar do outro. Sabe que eu respondo? Eu Ah, sou gerente, eu não sou o pastor do bairro, então você tem que ir procurar no outro canto e me deixe em paz. Sempre eu ó, respondo isso. já cortou. E não tem Cortou, uma né? confusão. Pelo menos não vai falar, entendeu? Claro, E não é maravilhoso isso? É maravilhoso porque é a maledicência. A gente sim, não tem que falar do outro, deixa, aí volta de novo lá. Cada tá, um vai ter o seu processo de evolução. Então, não adianta ficar falando do outro. Vamos falar de outras coisas. Ficar falando do outro não vai resolver nada. não, Não vai resolver mesmo. Porque sabe a questão da energia, da vibração? Tá ali os dois conversando do terceiro. O outro terceiro lá, de repente, tá lá trabalhando, ele recebe toda a vibração ruim, assim como claro, recebe a boa. sim. Então a gente corta mesmo, tá certo. E o verbo humano, a nossa palavra, pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Se te furtas ao imperativo da vida eterna, nós somos eternos. Cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito. Eu aqui me remeto, porque assim, se a gente já sabe o que tem que ser feito e a gente faz não adequadamente, o que vai acontecer? Vai vir o remorso. A gente vai se arrepender, porque a gente já sabe que não tem que fazer. Você já imaginou se aquela pessoa que a gente está falando acaba adoecendo?
Você já imaginou o remorso que não vai nos trazer? A Mas aí angústia? também tem uma coisa, Maninha, só se ela estiver vibrando na mesma sintonia. É, mas Porque pessoa, se a aí, pessoa... aonde vai para ali? Vai voltar para quem está desejando o mal. Porque se É, ela não está em sintonia, não adianta. sim, Não é vai verdade. adiantar. Então, tá É. fazendo, comentando tudo aquilo, e essas pessoas justamente que estão com nessa energia, elas que estão absorvendo isso. Acaba trazendo esse mal-estar para a pessoa, porque é energia mesmo. Eu queria falar um negócio, mas eu acho que está mais para frente. Ficou tudo na minha cabeça e eu não estou achando, mas tudo bem. Acho que dá mais um enter, vamos ver aqui. O que que era? Ah, é aqui mesmo. Olha, eu tô quase que eu decorei os slides. É que eu fico passando. Aí lá no EAD, em Mateus, ó, 13, capítulo 13, versículo 1, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Aí ele vai explicar que a expressão, né? Tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da forma dele agir, levantar, sair, dirigir, entrar e chegar. É uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Aí eu trouxe o que é imperativo, é aquilo que acentua o caráter de mando, é autoridade, exprime uma ordem. Então, tendo Jesus saído de casa, é como se fosse uma ordem, né? De trabalho em nós mesmos e a perseverança, perseverar nas lições do Evangelho, nas lições que nos alteram o nosso comportamento, tudo aquilo que nos faz melhor. Refletindo, vemos que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Não é nesse sentido de sair de casa, de, sabe, põe a roupa, fecha a porta e sai. Não é isso. Simboliza a saída do nosso casulo mental. É o que a gente estava falando, né? Do comportamento, onde costumamos permanecer recolhidos dentro de nós mesmos. Às vezes, ó, por séculos, no culto do egocentrismo e de onde necessitamos afastar-nos sob novos fundamentos para cultuar os legítimos valores da vida. Então, aquela pessoa que não muda, tá sem, você vê séculos nesse casulo, nesse egoísmo, nessa forma de agir sempre do mesmo jeito e não mudando o comportamento. Próximo. Aí, a outra informação do versículo estava assentado junto ao mar, revela o local onde Jesus se posicionou para atender a multidão necessitada. Este local pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas. O que é o mar das experiências humanas? É tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. Todo o nosso comportamento, onde nós estamos, é tudo que nós vivenciamos, no mercado, no trabalho, no trem, na condução, na rua, com as pessoas que trabalham na casa da gente, ou a gente que trabalha com os chefes nas empresas, é todas as experiências humanas, na escola, no hospital, na farmácia, na quitanda, no mercado, onde estivermos, ó. Ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano, inclusive dentro do centro. Eu esqueci. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento exato, um momento, exato não, é um momento da circunstância favorável, daquele momento, o quê? Da nossa renovação individual. Porque quando o seu Ernesto falou, né, que falou para ele ir lá, o que acontece? A pessoa pode, nesse momento, pensar, poxa, né, eu tenho que mudar o meu jeito, para que eu vou lá falar? Então, às vezes, até a gente dá uma estimulada, né? Agora, recebendo essas lições, fala assim, vamos modificar o nosso comportamento, né? Deixa que cada um segue o seu caminho, vamos ser bons. A gente não precisa falar nem de religião, porque às vezes não é conveniente, tudo bem, né? Como é importante a gente ser bom, como é importante a gente perceber que a gente mudando o nosso comportamento, a gente muda
o tudo, como a gente vive melhor sem essa cobrança, sem falar, né? Então, é a oportunidade, ó, da renovação individual. Naquele dia, né? Tais ocorrências se manifestam nos acontecimentos corriqueiros, olha aí, no dia a dia da existência, e representam bênçãos oferecidas pela bondade superior. Então, Deus nos dá por isso que de manhã, né? Gratidão, Senhor, por mais um dia cheio de oportunidades para que haja esse mar de experiências humanas, para que haja a renovação individual de cada um de nós. É, mas que depende da capacidade de a pessoa ver e ouvir, saber ver e saber ouvir, para saber aproveitar com êxito. Quem tem olhos de ver, né? E quem tem ouvidos de ouvir. Jesus também falou isso, porque não é simplesmente ouvir porque tem o aparelho auditivo aqui e ouve, mas é saber ouvir, né? E juntou, é esse o próximo? E ajuntou-se muita gente ao pé dele. E agora? Esse, próximo, é esse. Assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, né? Ele volta com a expressão, estava sentado junto ao mar. Aí agora veio toda, né? A frase toda, nos revela um episódio perfeitamente natural na vida de um habitante de uma cidade próxima ao Tiberíades. O local, junto ao mar, indica para os que ouvem o chamamento ao trabalho de realização espiritual, o ponto adequado para se viverem novas experiências, que é tudo que ele explicou até agora, o dia a dia, a oportunidade de a gente conversar com as pessoas no dia a dia nosso, experiências humanas. Jesus estava assentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito. Eu achei uma fotinho direitinho, olha lá, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados, encaminhá-los aos ajustes necessários, consoante a manifestação da lei de causa e efeito. Foi o que você falou, né, Zélia? Só que aqui a gente vai tomar só um cuidado, porque como a gente vem falando de semente, então a gente tem o costume de falar, quem planta, colhe. Olha a entonação, né, da nossa voz, porque não é assim. A questão da causa e o efeito, a gente tem que entender que não é punição, é uma lei natural. Porque se nós plantarmos uma semente de maçã, quando ela, né, crescer, formar a árvore, não vai lá ter uma banana pendurada, né? Ou uma laranja. Vai ter uma maçã. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos tudo aquilo que é plantado, eu quero trazer de uma forma branda, que é uma lei natural, que quando a gente faz o bem, se você é gentil, não tem hoje, né? Gentileza gera gentileza. É uma verdade. Você pode ver, tá na via pública e você é gentil com né, a pessoa tá até brava, ela consegue sorrir para você numa escada rolante, né? Você se afasta para a pessoa descer livremente. Numa porta do metrô que abre, você, né, deixa a pessoa primeiro sair para você entrar. Entra um pouco da educação, entra um pouco do carinho ao outro ser, independentemente de quem estiver à sua frente, uma criança, um idoso, preto, branco, né? Não importa, aquilo já faz parte do comportamento. A gente vai, né, trazendo essa tranquilidade, essa forma no trato com o ser. Então, qual é o efeito disso? É o amor, é o bem-estar, é a tranquilidade, a generosidade, tudo isso. E eu não quero falar do lado negativo, que eu não gosto. E tudo aquilo que é negativo, o efeito vai ser negativo. Então, a gente sempre pensar como, porque a gente tem um problema no movimento espírita de que está pagando, de que está vendo, plantou, vai colher. Não é assim. Não é, porque não é isso que Jesus fala no seu evangelho. É uma questão de sintonia, de desenvolvimento da nossa moral, de evolução. Acho que dá mais um ou vai melhor encerrar?
Eu desativei, estou falando e não tem. É, não estou ouvindo nada. Só estou eu aqui falando mais que uma matraca. Não, falta só um minuto, Vaninha. Depois a gente pode ver. Falta, tá no. O Vaninha vai pro e falou, não é isso? O, o quê? A próxima? É. Você Bom, está porque são seguindo? agora 8h29. Então vamos parar, vamos fazer o seguinte. Você quer se Hum, despedir? sim. Ah, eu quero agradecer essa oportunidade bendita, como diz a própria lição, de poder participar com vocês, de poder estudar, de poder aprender, de compartilhar de verdade, né, na acepção da palavra com vocês hoje, de poder aprender mais essas lições do Cristo e que nós possamos todos juntos semear o amor e nos desenvolvermos nesses ensinamentos do Cristo. Graças a Deus. Obrigada, Vaninha, pela Que atenção, me pelo teu emociona esforço. profundamente. Muito Muito obrigado, foi muito bom. obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Um abraço, Até. sente esse amor, esse carinho de gratidão, viu?